Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje daremos continuidade ao terceiro bimestre e falaremos um pouco sobre a arte mexicana, o movimento muralista e a obra de Frida Kahlo, que revolucionou aí a arte mexicana. Então, gente, de início eu irei fazer uma introdução, destacando que as manifestações artísticas do México, na primeira metade do século XX, surgiram em um contexto político e social extremamente importante, pois desde as décadas finais do século XIX até a primeira década do século XX, o país viveu uma ditadura que difundiu os latifúndios, que eram os grandes proprietários de terras, levando os camponeses à extrema pobreza, e negou as origens culturais do povo mexicano, impondo padrões europeus e americanos. Então, vai ser justamente nesse contexto, no início do século XX, que vai surgir a Revolução Mexicana, tá? Que se instaurou contra a ditadura e teve, entre seus anseios o estabelecimento da reforma agrária e a retomada da identidade indígena mexicana. Esse assunto veremos um pouco mais na disciplina de História. E vai ser nesse cenário que vai surgir, primeiramente, a potência expressiva e engajada dos pintores muralistas e, posteriormente, a obra intimista e lírica de Frida Kahlo. Eram tempos de mudanças sociais, políticas e estéticas nas terras mexicanas. Então, já falando sobre esse movimento, o muralismo mexicano, ele é o principal movimento artístico ocorrido no México na primeira metade do século XX. E o movimento emergiu de um contexto político e social revolucionário durante o período de 1910 a 1920, conhecido como Revolução Mexicana, como eu já falei anteriormente. E depois de cerca de 30 anos de ditadura, marcados pela exploração do povo, desapropriação de terras, formação de latifúndios, ausência da liberdade de expressão e da democracia, além da negação das tradições e da cultura ancestral indígena camponesa, intelectuais camponeses e artistas se uniram por meio da liderança revolucionária dos camponeses Emiliano Zapata e Francisco Pancho Villas, tá? E a Revolução Mexicana, ela propunha a realização da reforma agrária, a implantação de um regime democrático, a retomada das culturas ancestrais e a valorização da identidade indígena americana, não, mexicana. Não deixa de ser americana, mas nesse caso aí, mexicana. Tá, gente? Então, entre as proposições revolucionárias, destaca-se ainda a criação de um Ministério da Cultura, que era dirigido pelo escritor José Vasconcelos, que tinha como principais metas a renovação cultural e o combate ao analfabetismo, tá? E vai ser nesse cenário, que a criação de grandes pinturas e murais com temas que contavam a história do país, evidenciando as manifestações culturais, e exaltando o poder revolucionário do povo mexicano, recebe grande apoio e incentivo do povo e das lideranças revolucionárias. Então, o muralismo, devido a essa criação de grandes pinturas e murais, propõe que a arte tenha alcance social, que trate de questões que se relacionam com anseios, dificuldades e tradições do povo mexicano. Com base nesse conceito, a pintura não cabia mais no cavalete. Para que as manifestações artísticas assumissem seu lugar próximo da população, foi necessário que ocupassem os muros, paredes e espaços públicos para disseminar aí as ideias dos revolucionários. Então, os murais eram feitos em grandes dimensões e construídos em locais acessíveis que contrastavam com o círculo restrito dos museus, galerias e acervos particulares, pois a gente sabe que museus, galerias e esses acervos ainda são locais que estão ligados a uma minoria, especificamente falando, a uma minoria rica, tá, gente? Então, aqui tem uma imagem, onde as caveiras presentes na obra são um importante elemento da cultura popular mexicana, como na festa dos
mortos. Então, aqui, né, nós podemos observar como as figuras, né, são expressivas e têm um tom de humor. Então, gente, Diego Rivera, né, um dos principais pintores de movimento, dizia que a arte é uma arma, uma ferramenta poderosa para a libertação e construção da identidade de um povo. Nesse sentido, o muralismo se dispôs a ser um movimento de ideologia revolucionária, profundamente engajado, né, com as questões sociais do povo mexicano. Tá? Então, dando continuidade, podemos dizer que além do engajamento político e social, esse movimento oferecia oposição ao academicismo imperante no século XIX e buscava também construir uma estética nova que se relacionasse com os desejos dos artistas, com a sua época e com o seu país, dialogando consequentemente com as proposições estéticas dos movimentos de vanguardas modernistas europeus, né, que valorizavam a liberdade de expressão e rompiam com a necessidade de a arte ser uma representação fiel da realidade. Então, dito isto, podemos dizer que os muralistas eles investiam no estudo e na estética, presentes nas manifestações folclóricas, na cultura popular e nas culturas maia e asteca de seus antepassados. Então, podemos dizer, né, que eles não destacavam, portanto, a cultura erudita, né, e sim a cultura voltada ao povão e seus antepassados. Então, com a retomada e valorização da cultura mexicana, aproximam-se dois movimentos de vanguarda europeus, destacando-se o expressionismo, as vanguardas russas e o cubismo. Cada muralista, gente, desenvolveu uma maneira expressiva própria de trabalhar com os temas pertinentes ao movimento e às influências estéticas. Então, a obra do artista, né, mexicano José Guadalupe, com seu teor crítico e engajado contra a ditadura, também foi retomada, né, como referência pelos muralistas. Tá? Além disso, né, e outro artista, né, foi Diego Rivera, que é considerado um dos expoentes do movimento. Ele permaneceu durante um período na Europa, onde entrou em contato com o cubismo de Pablo Picasso e também, né, de outros autores com matrizes do movimento fauvista. Os afrescos, né, de Rivera apresentam uma composição que envolve elementos modernos e tradicionais, com forte crítica ao sistema capitalista e exaltação da revolução e da cultura ancestral mexicanas. E nos murais dos artistas, ou melhor, do artista, observa-se uma intenção de construção de uma narrativa histórica e simbólica sobre seu país. Tá? Então, nesse afresco, né, dessa página aqui, podemos observar que em cima, né, na parte superior, existem figuras com traços indígenas, certo? E também de outros elementos, tá? Assim como a aura de divindades, né? E na parte inferior, uma cena de trabalho pesado em uma estrutura industrial. Como vocês podem verificar aí, ele faz uma crítica, portanto, ao sistema capitalista, certo, gente? Então, outro, né, foi José Clemente Orozco, né, que foi um grande pintor do muralismo, e as obras desse artista documentaram as mudanças sociais e políticas de seu tempo com intenso espírito crítico e forte identidade expressiva. Seu trabalho aproximou-se de algumas características expressionistas junto de sua própria originalidade estética. Tá bom, gente? E o engajamento político e nacionalista de suas obras, com o passar do tempo, foi dando espaço, né, para a reflexão sobre a condição humana e suas relações com a guerra, a terra, o trabalho e a liberdade. David, né, ou Davi Alfaro Siqueiros, né, completa o trio dos principais artistas, especialmente falando, né, pintores muralistas com Rivera e Orozco. Tá? Então, Siqueiros ele se preocupava com a dimensão pública da arte,
proclamando a supremacia dos murais que se prestavam ao coletivo, em oposição às telas que normalmente se destinavam ao privado. E a sua potência expressiva e seu engajamento político e social manifesta-se em suas obras de modo conjunto com seu interesse em explorar diferentes materiais, conhecer os movimentos de vanguarda, pois o artista acreditava que para que a pintura se efetivasse como meio de mudança estética e ideológica, precisava dialogar com as questões expressivas, materiais e reflexivas de seu tempo. Então, observe aí que ele era muito contemporâneo, tá? E entre suas obras, destacamos A Marcha da Humanidade, de 1964, tá? Dentre outros murais, que ficam no Museu de História e Museu de Belas Artes da cidade do México. Tá bom, gente? Então, aqui traz, uma imagem de um mural de Siqueiros, feito na parede da reitoria da Universidade Nacional Autônoma do México, tá? E por fim, podemos dizer que o muralismo mexicano uniu de forma bastante consistente ideologias de ordem social e política à pesquisa estética conciliada com seu tempo. E o movimento ele privilegiou uma forma de manifestação artística acessível ao coletivo, ou seja, voltada para todos, representando o desejo de revolução, de mudanças sociais e políticas. Tá certo, gente? Então, na próxima aula nós daremos continuidade um pouco sobre o universo singular e expressivo de Frida Kahlo. Tá bom? Então, gente, bons estudos e até a próxima. Tchau.